Hoje nós vamos falar, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Olha que frase forte. Os puros de coração. Estamos muito longe disso, mas temos que procurar sempre buscar ter uma pureza maior de coração. Para os puros, para as pessoas que são... A gente tem notado isso algumas pessoas, né? Para os puros, todas as coisas são puras, diz São Paulo. Então, esta pureza de coração que nós temos que buscar, ela ilumina integralmente a existência e transforma o olhar sobre a vida. A pureza ou a impureza não estão nas coisas, mas no olhar que temos sobre elas. Então, é nós que fazemos as coisas puras ou impuras. Podemos olhar para uma mulher com uma pureza no olhar ou uma impureza. Então, depende o que a gente tem no nosso coração, o que nós temos dentro de nós, não depende das coisas externas. Preste atenção. Não se trata apenas de fala de verão a Deus, porque nós veremos a Deus. Então, não se trata de ver a Deus um dia no céu, mas se trata de conhecer Ele aqui na Terra, desde já, a Deus em verdade e de reconhecer a ação divina em nossa vida. Deus vai nos divinizando, nós podemos ir nos endeusando através dessa busca da pureza do coração. Então, não é que nós devemos ver a Deus lá quando nós morrermos. Nós precisamos começar a ver a Deus já aqui na Terra. Às vezes julgamos que Deus está ausente. Deus está lá longe, onde ficam no horizonte, lá do céu. Mas talvez seja o nosso coração que não é puro bastante para discernir os sinais da presença de Deus e da sua ação em nossa vida. Deus está aí, o problema é nosso, o sol está aí fora, mas o cego muitas vezes não enxerga, muitas vezes não, o cego não enxerga Deus, mas o sol está aí, Deus está aí, e muitas vezes nós não enxergamos por causa do problema do que nós temos dentro de nós. E com grande frequência somos cegados por nosso amor próprio, o que vai nos cegando, o que vai nos tirando essa visão de Deus é o amor próprio que nós temos. Esse amor é o ego que tem, é a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo. Isso vai nos cegando, deixando a nossa alma cega. Ele sempre nos leva ao coração, ao íntimo, às intenções que nós temos dentro de nós, as nossas disposições, e não somente a uma conduta exterior que se adeque a algumas regras. Se eu faço isso, as leis, as regras, porque eu vou na missa, porque eu rezo o terço, mas o que eu tenho no meu coração. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas que têm uma vida prática, uma prática espiritual boa, mas fazendo um monte de coisas incoerentes. Por quê? Porque o problema está lá dentro. Está no nosso coração. Então, o coração impuro é aquele que nunca se decidiu verdadeiramente por Deus. As pessoas que não se decidem a buscar a Deus. Uma fé plena nele. Nele. Por que nele aí em maiúsculo? Por que esse E em maiúsculo? Porque é nele Deus. Não é um nele qualquer. É uma fé. Será que eu tenho... Como está a minha fé? A minha fé é uma fé profunda ou é uma fé simplesmente uma fé fraca? Então, isso vai nos fortalecendo, vai nos purificando o coração quando eu tenho mais fé em Deus. O que faz a pureza de coração não é ser perfeito, não é que eu tenho que ser perfeito, mas comprometer-se verdadeiramente com Deus, em especial pela fidelidade à oração. Se a gente não reza, se a gente não faz oração, se a gente não busca fazer oração, uma vida de piedade,
É muito difícil a gente ter uma pureza de coração e enxergar e buscar a Deus. O Salmo 51 diz o seguinte: dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai, ó meu Deus. Ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro, e renovai-me o espírito de firmeza. Não é fácil fazer isso aí, por isso que renovar o espírito de firmeza, de fortaleza, para levar em frente tudo isso. Porque as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, na família, no trabalho, vai nos desviando de conhecer a Deus. Então, há nesses 2 versículos atrás aí do Salmo, 2 belas ideias. De um lado, um coração puro. É muito bonito falar nisso, mas como conseguir ter um coração puro? É o fruto de uma nova criação, um novo homem. A partir do momento que eu começo a ter um coração puro, as pessoas vão notando que nós vamos mudando quando nós buscamos ter esse coração reto, coração próximo de Deus. E somente o poder, somente o poder da graça de Deus podem devolver ao homem essa pureza do coração. Somente Deus, nós sozinhos não fazemos nada. Por isso que nós precisamos frequentar os sacramentos, nós precisamos fazer oração, precisamos entender. Amanhã eu vou fazer uma palestra sobre a missa. Eu vou dar uma palestra amanhã. Por que ir na missa? Porque muitas vezes nós vamos, mas não sabemos. Então, lógico que fica mais difícil de purificar o coração, porque a gente não entende o que é as regras de Deus, as leis de Deus. Por outro lado, o versículo relaciona a pureza de coração à ideia de um espírito renovado. Eu tenho que me renovar diariamente. Cada minuto, quer dizer, e procurar fortalecer essa alma, esse espírito, um espírito novamente decidido a crer. Eu preciso crer, eu quero esperar em Deus, eu quero amar a Deus, eu quero amar o próximo. Mas como é que eu vou amar o próximo se meu coração está impuro, está sujo, está cheio de coisas? Então, os lábios puros são aqueles que invocam a Deus, ao passo que os impuros prestam culto aos ídolos. Quais são esses ídolos? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nosso poder, as nossas bens, tudo voltado para nós, o eu, tudo eu em primeiro lugar. Então, esse é o meu ídolo. Um coração puro e impuro é quando o ídolo, eu sou Deus. Transformo o Deus em eu. Então, a pureza, sobretudo, é uma questão de orientação. Para que eu quero, para onde vai a minha vida? Para quem se volta a minha esperança, a minha oração, o meu desejo, os meus amigos, a minha família, a minha esposa, os meus filhos. É para isso que eu vivo ou é para mim? Quando eu vivo para mim, quer dizer, eu acabo não limpando o meu coração. Nada purifica tanto o homem quanto louvar e dar glória a Deus. Quer dizer, quanto mais eu louvo a Deus, quanto mais eu glorifico a Deus no meu trabalho, na minha vida, na minha família, nos meus amigos, no meu lazer, na minha academia, jogando tênis, aonde for, quanto mais eu procurar fazer tudo isso para Deus, mais eu tenho um coração puro. Um coração grato é um coração puro. Uma pessoa que sabe agradecer a vida, a chuva, a Deus, a comida. Quando vai comer, obrigado, Senhor, por essa comida, por essas mãos que fizeram essa comida, a cama gostosa, quando aquele frio que você deita. Quer dizer, agradecer tudo isso, agradecer a vida que eu acordei, não tenho Covid, que nós estamos vivos aqui, todos nós. Né? Graças a Deus, estamos todos aqui, ó. Então, e a gente esquece de agradecer. E um coração puro agradece a Deus. A pureza de coração se diz respeito, sobretudo, à relação que eu tenho com Deus. Qual a relação minha com Deus? Eu penso em Deus durante o dia. Amanhã eu vou falar sobre isso.
Eu tenho 0,6% da minha semana, para mim, 0,6% do meu tempo para ir na missa em uma semana. E eu não consigo fazer nem isso. Então, como se eu não consigo ter essa relação com Deus, como eu quero purificar meu coração? Evidentemente, tem implicações fundamentais na relação com o próximo. Se eu não amo a Deus, é muito difícil amar o próximo, porque eu vou colocar eu em primeiro lugar. Então, primeiro Deus, depois os outros, depois eu. Mas se eu coloco eu em primeiro lugar, fica difícil entrar Deus e os outros aí. Os outros é as pessoas que estão ao nosso lado, não é as pessoas que estão lá na Etiópia. É a nossa esposa, o nosso marido, as mulheres, é o marido, para os filhos, para os amigos e assim por diante. Consiste em estar decidido. O que consiste um coração puro? Consiste em estar decidido a amar a Deus de maneira sincera, a respeitar a Deus, entrar numa igreja, saber que o sacrário está lá na frente, que tem uma luz acesa, que Jesus está lá. Muitas vezes nós entramos numa igreja, não sabemos nem o que está fazendo, ficamos tirando foto da... Quantas vezes nós vamos a gente vai viajar numa excursão lá na Itália, o pessoal vai tirar foto das igrejas, porque não sabe que Deus está lá dentro. Então não respeita, a gente vai de chinelo, vai de bermuda, daqui a pouco vai entrar na igreja sem camisa, né? Então tem que respeitar a Deus, porque se fosse uma visita com o presidente da República, a gente estaria todo de terno, mas na igreja, não. A nunca fazer do próximo também consiste, quer dizer, estar decidido a respeitar a Deus e também nunca fazer do próximo um instrumento utilizado para satisfazer os nossos próprios egos, os próprios nossos interesses. Então, uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, que procura purificar o coração, ela não coloca os próprios interesses na frente, coloca os interesses dos outros, da esposa, dos filhos, dos colegas, do colega de trabalho. Então, que tristeza é ver todos os esforços feitos para despoluir rios. Nós fomos pescar esses dias aí, e a gente vê lá na Amazônia, não vimos tanta queimada tal, mas a gente precisa conservar os rios, os peixes, o piloteiro lá, não pode matar o peixe porque é o trabalho deles tal. Bonito isso aí. E precisamos fazer isso mesmo. E uma pessoa que busca a Deus e quer o coração puro, ela pensa na natureza também. Mas que tristeza ver tantos esforços despoluindo os rios, tornar o ar mais puro, a poluição do ar, a queimada das florestas, enquanto ficamos passivos diante de uma poluição muito pior e muito mais invasiva que submerge a sociedade, que é a poluição na alma, é a poluição do nosso coração. A gente não pensa em limpar a alma, não pensa em despoluir o nosso coração. Aí fica difícil ter uma família, fica difícil eu ser feliz, porque se eu quero ser feliz, com o coração poluído, com uma alma poluída, fica muito mais difícil enxergar o próximo. Depois, não há pureza de coração sem pureza do corpo também. Não tem como eu ser puro de coração se eu olho para uma mulher, se eu estou sempre olhando o lado sexual, sempre olhando, sempre a malandragem, sempre jogando piadinhas indiretas, sempre olhando para tirar uma casquinha. Não dá, quer dizer, não consegue ter, é incoerência, né? Eu sempre comento da coerência de vida, quer dizer, como é que eu posso ir na missa e depois sair com a vizinha? Não combina, não é um fariseu. Quer dizer, nós não podemos ser fariseus. Um homem que tem coração puro, ele não pode ser fariseu, falar uma coisa e fazer outra. Os dois estão ligados um ao outro. O corpo é a caixa do coração. Então, o coração que eu preciso manter puro, se ele está no meu corpo e eu tenho um corpo impuro, não combina. São incompatíveis. A interioridade que eu tenho, a minha intimidade, é o meio pelo qual o coração se exprime.
Então, se eu sou um malandrão, mas quero mostrar que eu tenho um coração puro, não combina. É incompatível a malandragem ou a picaretagem com coração puro, principalmente o corpo. A bem-aventurança, aí o corpo eu falo sempre da relação à sensualidade, né? Pensamos que eu tenho que olhar para as coisas e procurar não mortificar também a guarda da vista, porque senão eu olho tudo que tem na rua e tudo serve para mim. Então, lógico que aí é muito mais fácil eu perder a cabeça. Então, a bem-aventurança dos corações puros figura logo depois da dos misericordiosos. A anterior que nós falamos foi a bem-aventurada dos misericordiosos, porque eles serão porque terão misericórdia. Por que vem depois, logo em seguida? Então, a bem-aventurança dos corações puros vem logo em seguida. E não é por acaso. Porque o ápice da pureza de coração é o exercício da misericórdia, de perdoar os outros, de saber perdoar, de saber pedir desculpa, de carinho. Uma pessoa misericordiosa é aquela que enxerga a miséria dos outros, mas não fica só medindo essa miséria. Sabe que as pessoas têm misérias, temos os defeitos, mas não, perdoa e sabe que nós somos assim, porque uma pessoa misericordiosa não fica vendo só o cisco no olho do outro. Uma pessoa que não é misericórdia, sim, eu fico vendo o cisco, mas não vejo a trave que eu tenho no meu. Então, é importante entender tudo isso, porque senão a religião não tem sentido. Nada purifica tanto o coração do homem como o exercício da misericórdia. Quanto mais misericordiosos nós somos, quanto mais buscarmos a Deus, mais Deus também, com a misericórdia dele, vai nos perdoando e nós vamos nos confessando. Uma pessoa que é misericordiosa, ela vai confessar, ela vai falar os erros dela, ela vai ficar vermelha na frente do sacerdote, porque é duro falar os nossos pecados, as nossas misérias, é difícil falar. Mas como faz o coração ficar mais leve, a alma ficar mais leve? O grau último da pureza de coração, que eu acho que nós não vamos conseguir na Terra, é não julgar mais ninguém. É muito difícil. Isso aí é o grau último, por isso que eu falo, é o grau último, é o último grau, que eu acho que ninguém... Lógico, eu vou julgar um funcionário, eu vou ter que julgar fazer um juiz tem que julgar, lógico, mas não é esse tipo, não é esse sentido aí. É ficar julgando os outros, fofocando dos outros, falando mal dos outros. Então, o dia que eu não fizer mais isso, posso dizer que assim, eu tenho um coração puro. Então, como nós não precisamos, talvez não cheguemos a isso, mas nós temos que ir parando de falar mal dos outros, temos que parar de ficar julgando os outros, que os outros são todos com defeitos e eu não. E no que consiste essa pureza? Num coração compassivo com toda a natureza criada, um coração que arde por toda a criação, que gosta de ver o mundo bem, que não quer ver a poluição, que não quer ver as queimadas, que luta por ter água tratada, bom, enfim, que cuida também da natureza, que cuida dos homens, dos amigos, das pessoas que estão ao nosso lado, dos animais. Também cuida dos animais, não é... Um cristão tem que também cuidar, ter pena de animal também. Pelas florestas, né? Uma pessoa que está longe de Deus, ele destrói tudo. Mata animal, mata homem, mata tudo. Destrói tudo, florestas tanto faz. Como eu não acredito muito em Deus, eu mato tudo e tudo bem. O problema é quanto mais dinheiro eu tenho no banco, esse é o que me importa. Uma pessoa de coração impuro, quer dizer, uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita não, que está longe de Deus. Não é que não acredita, nós podemos dizer que acreditamos em Deus, mas fazemos tudo isso ao contrário, que é o fariseu que eu falava. Então, combate pela pureza do coração. Como que eu luto
por combater essa pureza do coração? Consiste em manter um coração livre. A partir do momento que eu confesso, que eu frequento os sacramentos, eu estou procurando ficar um coração livre de tudo aquilo que de um jeito ou de outro poderia arruiná-lo, isto é, fazer com que se perca as suas capacidades de amar. Se eu não luto por ter um coração puro, eu vou perdendo a capacidade de amar os outros, de amar a Deus principalmente. E a partir do momento que eu vou deixando de amar a Deus, de achar que Deus é um estorvo na minha vida, porque eu não tenho tempo para Deus, eu vivo como se Deus não existisse, os outros também vão ficando de lado. Os julgamentos, as amarguras, as tristezas, as inquietudes, as fofocas. Aí minha vida vai ficando em torno disso. Ficando em torno de tudo isso aqui, dessas 4, 5 palavras finais. Aí o julgamento, eu fico julgando, a amargura, tudo. Aí a tristeza. Então, se eu vivo para ser feliz, está totalmente ao contrário do que é um coração puro. O pensamento não é algo puramente cerebral. O pensamento nosso. O pensamento está na alma da nossa. Sem grande consistência, mas uma realidade que orienta o coração e que acaba por determinar o nosso comportamento. Então, nosso pensamento tem que estar em Deus, porque a partir do momento que ele está em Deus, ele vai colocando a nossa vida no caminho correto. O nosso comportamento vai tendo uma coerência de vida. Não vai na missa, depois sai com a vizinha. Quer dizer, é coerente o que eu faço e do que eu falo. O que nos faz mal não é aquilo que vem do exterior, não é aquilo que vem de fora, mas a maneira como reagimos, como eu reajo desde dentro, a começar pelos pensamentos que nós cultivamos. O que eu cultivo aqui? Eu fico cultivando falar mal dos outros, eu fico cultivando fofoca, eu fico cultivando a secretária, eu fico cultivando um monte de coisas, de sensualidade. Aí o coração não tem como ficar puro. Aí não tem como ter Deus dentro de nós. Depois, é, portanto, fundamental guardar o coração puro quanto aos pensamentos que o habitam. Nós dizia Santa Teresa, que a nossa imaginação é a doida da casa. Então, nós podemos pensar 1000 coisas na cabeça. Então, se deixar, vai virar uma confusão, uma sopa de letrinhas mesmo. A tarefa não é muito fácil, não é nada fácil. Não é fácil fazer tudo isso que nós falamos aqui. E, realmente, para viver uma vida coerente, nunca vai ser fácil. E para ser santo, menos ainda. Mas é vital para a nossa alma, é vital para a nossa família, é vital para a nossa vida, é vital para eu ser feliz, é vital para eu ganhar o céu. Então, o meio mais poderoso para guardar o coração puro é ter fé, é buscar a fé, que é uma virtude teologal, é uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé, sem ela, nada disso a gente consegue. É ver em toda a realidade com que nos defrontamos, não apenas com as casualidades humanas, mas a mão de Deus na nossa vida. Ver a Deus nas coisas. Agradecer a Deus na família, um filho, quando entra num trabalho, agradecer bom, aquilo que já falava de agradecer, sempre a pandemia aí, agradecer a Deus que está acabando, que está achando a vacina, e que o emprego lá está indo bem, que mesmo penso agora sobre a pandemia, se eu me aproximei mais de Deus, foi ótima a pandemia. Mas mesmo que eu tenha ido mal no trabalho, que não tá tão bem assim, porque a empresa, sei lá, me mandou embora, tal. Mas eu me aproximei mais de Deus? Sim. Então tá ótimo. Então foi ótima a pandemia. Porque isso é que interessa. Lógico que vão pensar em trabalho, um homem sem trabalho também não é nada. Não quer dizer que nós vamos esquecer o trabalho, mas primeiro tem que estar Deus na nossa vida. Aí as coisas vão se encaixando. É isso que fizeram os santos. Os santos, se nós lermos a vida dos santos, foi tudo isso que são todas as bem-aventuranças aí que nós já falamos, da pureza do coração, essa busca de Deus, essa busca por ser
ter um coração mais puro, mais santo, um coração mais puro, né? E assim tornaram-se livres. Cada vez mais as pessoas se tornam livres. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais livre eu sou. Porque quem está na verdade, a humildade é a verdade. E quem está na verdade é a pessoa que fica mais livre. Não é aquele que fica fazendo um monte de besteira por aí e fala, não, eu faço o que eu quero. Quem está próximo de Deus faz o que quer e dorme tranquilo, como diz o ditado que dizemos. Eu durmo, ponho o travesseiro, a cabeça no travesseiro e estou tranquilo. É assim que tem que ser um homem de Deus. E assim seremos nós também, se seguirmos os exemplos dos santos. Por isso que ontem eu comentava com um casal lá do CEAP, que eu estou fazendo uma preceptoria, comentava que nós temos que ler, temos que perguntar, vocês leem algum livro? Não, a gente não gosta de ler. Mas se a gente não gosta de ler, como é que nós vamos seguir o exemplo como é que nós vamos conhecer a Deus? Como é que nós vamos conhecer o exemplo dos santos, a vida dos santos, as virtudes, os mandamentos, os sacramentos, e assim por diante? Então, quer dizer, precisamos buscar essa formação, que é aquilo que já falava em outras palestras, a nossa formação não termina nunca. Certo? Então, termino por aqui.